Oi, bem-vindos a essa aula extra, que eu não considero bem como uma aula, eu considero como uma conversa, um bate-papo, né, para quem está, assim, querendo se tornar terapeuta, para quem está iniciando nessa área de aprender a tratar os outros. Assim, é uma conversa, né, mais reta, assim, né, sem muita firula. É o seguinte, primeiro, quando a gente escolhe ou se sente chamado a cuidar do outro, a gente tem que primeiro aprender a cuidar de si mesmo, né? Lavar a pia de casa, certo? Lavar a louça, aprender a acordar, arrumar a cama quando acorda. Uma vez eu vi não era uma entrevista, era um militar, um general dos Estados Unidos falando sobre autoestima. Ele falou uma coisa muito legal, que eu achei que vale a pena incorporar isso. Quando a gente acorda, arruma a cama, porque aí quando sair para trás, mesmo que o dia foi uma droga, não aconteceu tudo errado, quando tu volta para casa, tem a cama arrumada. Isso vai fazer uma diferença no final do dia. E o final do dia é o diferencial, porque quando a gente vai dormir, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo na hora do sono, vai fazer toda a diferença na construção dos acontecimentos do dia seguinte. E quando a gente está começando a trabalhar, a estudar terapias, aprender a olhar o outro, aprender a olhar a alma do outro, é importante a gente aprender a desenvolver respeito, empatia, certo? Não criar a expectativa de que o nosso trabalho ele vai salvar o mundo, vai salvar os outros, porque às vezes não acontece e a gente se frustra. E às vezes a gente faz o nosso melhor, a gente faz a coisa certa e a outra pessoa que não se ajuda. Aí a culpa cai em cima de quem? É óbvio que vai cair em cima da gente, né? Então não cria expectativa, mas faz o teu melhor. Faz aquilo que às vezes assim é o simples, mas o simples às vezes é o máximo de sofisticação. A pessoa às vezes pode conhecer muita técnica, pode ser boa em tudo, mas às vezes aparece um caso complicado, aí o que fazer? Não sabe. Mas o que fazer? Faz o simples, faz o básico, faz o essencial. Isso pode ser muito mais eficiente do que um monte de faz reflexologia, depois faz uma argila, depois auriculoterapia, depois uma meditação. Às vezes a pessoa precisa de uma coisa simples. Uma vez eu vi um professor chinês, o professor Yu Tao, ele disse assim, que a acupuntura é muito bom, trata muita coisa, mas às vezes não tem coisa melhor do que uma massagem, do que uma mão, do que um aperto, né? Às vezes a pessoa pode ser o melhor acupunturista do mundo, mas o que vai resolver é uma massagem boa, entende? Então, assim, às vezes não tentar deixar muito complexo, mas também não se contentar com a superficialidade, né? A terapia, ser terapeuta, é uma arte. É uma arte que ela deve ser desenvolvida, ela deve ser desempenhada com boa vontade, certo? Com satisfação, contentamento e humildade. Que não adianta ser um ótimo terapeuta e ser soberba no seu dia a dia. Tratar a pessoa é um ótimo terapeuta, tecnicamente falando, mas na prática, no praticar do dia a dia, é uma pessoa, às vezes, desnecessária, arrogante. Ah, mas como é que uma pessoa é desnecessária? Às vezes ela é desnecessária no trato dela com os outros, sabe? Uma coisa que eu vi quando era criança e que me serve até hoje, me serve para todo mundo, é que a gente observa a maneira como os outros e a gente mesmo trata um garçom. Por que o garçom? Porque o garçom está aí para servir. Entende? A maneira como a gente trata quem serve a gente fala muito da gente. Isso é importante. Por que eu estou falando essas coisas? Porque quando a gente busca ser terapeuta, desenvolver
a arte de tratar, terapia e cura, etc., é muito bonito. É muito bonito. Até a hora que a gente é contrariado. Até a hora que o atendimento, o que o outro expõe ali pra gente, às vezes ele não busca uma aceitação, ele busca alguém para ouvir ele sem julgar. Às vezes aquilo que ele fala nos incomoda, porque mexeu na nossa sombra. Entende? E isso é importante, a gente, nesse momento, segurar a nossa onda para não entrar em julgamento. Porque daí isso é uma cascata, um dominó que vai uma em cima da outra e não tem fim. A construção do pensamento negativo é perigoso e rápido. Por isso, quando a gente está atendendo, se despir de valores, de juízo. E ser uma pessoa mais aberta. Não julgar. E às vezes, o que está chegando para a gente atender ali, vem como uma lição de vida e uma lição de ética. Entende? Não que o problema do outro, que a catástrofe do outro, que a tragédia do outro, seja uma lição para a gente. Mas, às vezes, a atitude de quem a gente está tratando, frente aos dramas da vida dele, nos ensina um tanto de coisa. E olha que engraçado, vamos dizer assim, né? Que o ensino, às vezes, ele vem nos ensinando o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Entende? E isso às vezes pode causar um certo desconforto durante o atendimento, a escuta terapêutica, que é muito importante. Mas se eu puder te dar um conselho, eu posso te dizer que facilitar é difícil e complicar é fácil. Né? E que antes da gente fazer, antes do corpo fazer qualquer coisa, antes do corpo adoecer, antes da gente dar chilique, antes de qualquer coisa, a mente fez primeiro. Né? Primeira lei universal, o universo é mental. Então tudo que acontece na nossa vida aconteceu antes na nossa mente. Então o conselho é: seja feliz, cultive bons pensamentos, boas amizades e seja uma boa amizade. Não adianta a gente procurar uma boa amizade se a gente também não é uma boa amizade, né? Antes da gente querer buscar alguma coisa no outro, a gente procura na gente se a gente está achando. Se está achando, que bom. Né? Então, isso aí. Seja uma pessoa que busca levar o bem o mais longe que puder. Mas lembra sempre de uma coisa: solidário, ser solidário rima com otário, mas não é sinônimo. Né? Quem dizia um tio meu quando eu era criança: respeito é bom, conserva os dentes. Claro, soa meio agressivo, né? Mas é uma forma assim da gente pensar em algumas buscas, né, na nossa vida, e como buscar, e como falar, e como perguntar. Então, gente, né, desculpa aí qualquer coisa. Tudo de bom. Felicidades.